Oi, amiga, tudo bem com você? Seja bem-vinda ao meu canal Jadiane Santos Crochê. E hoje nós estamos aqui num formato novo, né? Hoje eu trouxe aqui várias ideias. Eu tô naquela semana bem hiperativa, num pico muito alto, assim, de agitação. E aí, quando eu tô desse jeito, são várias ideias, assim, pipocando. E aí, eu resolvi hoje trazer aqui pegar o celular e começar a gravar antes que depois o meu pico abaixa e eu fico assim toda murchinha e esqueço de conversar com vocês, né? Então, antes da gente começar a nossa conversa, que vai ter ideia nova, que vai ter as minhas loucuras aqui, alguns planos, alguns projetos que eu tenho aqui para o futuro. Antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal, ficar comigo aqui para a gente estar batendo papo, para a gente criar ali uma relação entre crocheteiras, né? Isso é muito legal. Eu gosto muito de assistir os vídeos onde as meninas aparecem, onde elas conversam, e eu fico sempre muito tímida, porque assim, eu tenho essa natureza mais tímida, eu gosto de conversar, gosto de me comunicar, só que eu tenho esse problema que quando é para ligar o celular, eu fico toda xoxa, né? Fico toda murcha, assim, sem jeito. Só que hoje eu tô vencendo essas barreiras, né? Hoje eu vim conversar com vocês, eu vim mostrar meu rosto, inclusive para quem já tinha me visto nos vídeos aí atrás, que eu estava de cabelo comprido, olha só, cortei meu cabelo e tô amando meu novo visual, tá? Então, agora é uma nova Jadiane, né? Então, para vocês aqui, tá sendo uma nova Jadiane porque tá bem diferente. Eu não tô com a câmera virada, não tô hoje mostrando jogos de banheiro, falando peso, falando quantidade de coisas de material que eu gastei. Inclusive, tô até pensando em mudar isso também, né? Mas eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje e já quero pedir aquele apoio de vocês, o like, o comentário, eh, a inscrição, compartilhamento, se vocês gostarem das ideias que eu vou falar para vocês aqui, dos planos que eu tenho. E também, gente, como o YouTube ele tá com a nova função, que é a função de ripar, eu vou pedir para vocês que, se puderem, por favor, me ajudem ripando esse vídeo, tá bom? Porque aí já vai me dar uns pontinhos a mais ali no YouTube. Eu tô querendo crescer um pouquinho o canal para atingir objetivos maiores que eu vou compartilhar com vocês. Inclusive, quando eu vou assistir os vídeos das nossas colegas artesãs no YouTube, às vezes, antes de começar a entrar no assunto, eu já vou lá e clico lá em ripar. Eu consigo ripar 3 vezes por semana, né? Esses dias eu estava começando a assistir vários vídeos de crochê, vários vídeos. Quando eu ia ripar, aí o YouTube começou a me alertar: ó, você atingiu o limite de três é, ripar, ripada, sei lá, por semana. Então, mais do que 3 vezes a gente já não pode, né? Acho que com vocês é a mesma coisa. Só que eu vou pedir para vocês, ripa esse vídeo, tá bom? Se você não tiver gasto aí os seus rips da semana, porque você vai estar me ajudando a crescer o canal, tá bom? E divulgar meu trabalho. Vamos entrar agora no assunto, né, gente? Pessoal, eu já venho falando com vocês há alguns dias, em alguns trabalhos que eu venho começando, que eu pretendo esvaziar o meu baú, que é o lugar onde eu guardo os meus barbantes, porque eu não tenho ateliê, não tenho quartinho, também não tenho condição de fazer por agora. Esse é um plano que eu quero conversar com vocês ainda, que eu tenho um sonho. Acho que muitas de vocês, crocheteiras que estão aqui assistindo no YouTube, que trabalham e amam fazer crochê, vocês também têm, né? E daí, como eu não tenho ainda o meu ateliê, eu guardo as minhas coisas, tudo relacionado ao crochê, num baú. Sabe esses baús que a gente tem, que a gente compra para colocar coberta, roupa de cama no pé da cama? Então, eu comprei um para fazer isso, né, para guardar roupas de cama, para guardar coberta. Só que não coube no meu quarto, por isso eu precisei tirar e colocar na sala. Só que na sala não combinava colocar roupa de cama, né? Por isso eu peguei, tirei e coloquei os meus barbantes, já que eu também já não tinha mais lugar para guardar os meus barbantes. E aí foi muito bom para mim, tá sendo muito bom até hoje, porque é o lugar onde eu coloco todas as minhas baguncinhas relacionadas ao crochê. Eu tava numa mania, né, de sair para comprar 1 quilo de barbante. Eu acho que muitas de vocês têm essa mania, essa loucura também.
de sair para comprar 1 quilo de barbante ou dois e voltar com a sacola com 6, 7, 8 quilos de barbante, que às vezes a gente vem capengando pela rua porque não consegue nem arrastar mais a sacola, né? E daí eu chegava, colocava aqueles barbantes ali, tinha mil e uma ideias, só que logo depois desanimava dessas ideias, ou talvez não dava conta, ou aparecia uma encomenda que precisava de uma nova cor, e aí eu ia comprar e voltava com mais. E resultado que eu comecei a acumular barbante sem ter lugar para guardar. O resultado disso foi que o meu baú, as ripas de baixo, né, porque esses baús são bem frágeis, ele já até quebrou algumas pecinhas embaixo, madeirinhas, devido ao peso, e eu acabei ficando sem espaço para guardar as minhas coisas. E aí as minhas vendas, graças a Deus, eu consigo vender praticamente tudo que eu faço, só que eu não sou muito boa de vendas e eu também não tenho vendas frequentes, tipo, todo mês eu faço R$ 400 de crochê. Não, 500, R$ 600 de crochê. Isso para mim ainda é um sonho bem distante, né? Às vezes eu consigo vender, às vezes não. Às vezes eu vendo para uma pessoa na confiança e demoro para receber, claro, né, gente? Que eu não vou mais vender para para qualquer pessoa. Olha como tá ficando lindo, ó. Vou fazer a emenda aqui de um trilho e vou conversar com vocês também sobre ele. Então, eu não vendo fiado para muita gente, mas as minhas vendas são assim, uma venda por mês, um jogo de banheiro, né? Ou dois, e às vezes demora um pouquinho para receber. E aí, o resultado é que eu fico acumulando, 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 e tenho pouca saída de produtos aqui para estar gastando esses materiais. E daí, gente, esses materiais que eu vou acumulando, todo mês eu tenho que pagar, né? Porque eu compro lá no carnezinho, eu moro numa cidade pequena, então não tem esse negócio de CPF, é no nome mesmo, na confiança, que eu já compro há bastante tempo lá na loja. E daí todo mês eu compro fiado. Eu vou lá pagar a conta. Se eu vejo aliás, se eu via, que agora eu não tô mais fazendo isso. Se eu via um barbante que eu gostava, eu comprava fiado. E quando chegava, o final do mês, eu precisava pagar. Então o resultado, tava ficando com material guardado em casa. Só que todo mês eu tinha que pegar, tirar do meu dinheiro, de outras coisas, para estar pagando conta lá no armarinho de barbante que eu estava comprando para deixar guardado, né? E daí eu resolvi então que eu ia acabar com esses barbantes, que eu ia começar a fazer várias prontas entregas, e aí comecei realmente. Algumas eu já vendi, graças a Deus. Sempre quando eu começo a postar, como são trabalhos mais arrumadinhos, bonitos, né? Porque eu acho sim os meus trabalhos bonitos e arrumados. Então, geralmente, quando eu faço, eu vendo, né? E aí eu estou conseguindo eliminar e algumas coisas eu vou guardando ali no baú até para ter mercadoria para levar para a feira, né? O que eu não consigo vender rapidamente, eu já deixo ali, eu não acho ruim ter algumas peças em casa, porque quando chegar a oportunidade de fazer uma feira de artesanato, eu vou ter material para levar. E assim, graças a Deus, eu consegui diminuir muito, muito, assim, tipo 80% do volume do meu baú. É um baú que assim, eu tô falando que eu tô comprando, que eu comprava, talvez vocês estão pensando que é um baú enorme, né? Mas não, como eu sempre trabalho muito com crochê, e graças a Deus, volta e meia eu tenho ali uma venda, então muita coisa já saiu, já recuperei o dinheiro, mas o baú não é tão grande. Só que aí, 80% do baú, graças a Deus, que era de barbantes que estavam fechados, eu já consegui eliminar. E aí, nós vamos entrar nessa conversa aqui agora. E daí eu tava com a ideia de fazer algumas prontas entregas, de fazer uns kits para estar eliminando os outros que estão aí. Conforme aparecer encomenda, precisar comprar barbante, eu vou comprar, né? Só que aí, os que eu já tenho e o que for sobrando, eu vou estar sempre fazendo alguma pronta entrega para estar eliminando os que eu já tenho em casa. Então, até aí deu para entender bem, né? Aí, gente, pensando em fazer coisas para poder eliminar barbante de casa, do baú, então, eu tive uma brilhante ideia. E eu ainda não vi ninguém falar sobre isso aqui no YouTube, mas é uma ideia que já está na minha cabeça há um tempo e eu vim falar hoje. Por exemplo, eu tinha comprado um cone Eco Brasil 2 quilos do barbante preto.
E eu amo a combinação de preto com amarelo. Amo, sou apaixonada. Eu acho que combina demais. Então, esses dias eu estava pensando, para gastar esse material, se eu fizer só um jogo de banheiro, eu vou diminuir a quantidade, mas eu não vou acabar com esses 2 quilos. E aqui eu não tenho muito pedido preto. Apesar de que eu amo preto, principalmente a combinação de preto com amarelo, mas eu não tenho muitos pedidos e não tenho muitas vendas porque eu não faço muita coisa preta. Então, eu decidi que eu vou fazer agora. Comecei a fazer aqui, ó, um trilho de mesa, devido a uma inspiração que eu achei aqui no YouTube. E aí eu decidi copiar, não me inspirar, mas copiar, fazer exatamente como eu tinha visto. E a partir desse daqui, depois fazer, sabe o quê? Um jogo de cozinha. Então, pode ser que alguém se interesse no trilho e eu já ofereço o jogo de cozinha, porque vai ter a mesma flor, vai ter as mesmas cores de base. Aí eu tenho essa sobra aqui de bege, aí eu vou usar pouquinho aqui no trilho de mesa, o que sobrar daqui eu já posso usar ali no jogo de cozinha. Nessa ideia, né, de que eu posso, quando a cliente vir ver um trilho de mesa, por exemplo, já oferecer para ela um jogo de cozinha. E por que não vender também, oferecer para ela um jogo de banheiro? Eu, por exemplo, eu moro no Nordeste. E aqui no Nordeste nós temos 2 épocas do ano que o pessoal gosta de dar aquela organizada melhor na casa, que é São João e Natal. Então, que tal se eu oferecer para minha cliente um kit completo para a casa inteira, nas mesmas cores e modelos que combinem? Tipo assim, o trilho de mesa folha, eu não vou conseguir fazer um tapete é, no mesmo formato, mas eu posso procurar um modelo que tenha, sabe aqueles lá que tem uma parte mais redonda, outra bicudinha? Eu posso fazer um joguinho de banheiro assim, ou um jogo de banheiro tradicional usando as mesmas cores, e um jogo de cozinha igual ao jogo de banheiro. Então, pensei em oferecer para as minhas clientes assim, ó, que tal se você fechar comigo uma compra para você ter um jogo de casa, falar assim, um jogo completo para sua casa, para o Natal e para o São João. Olha que ideia boa, gente. Essa é uma ideia muito boa. Se eu conseguir fazer isso, vai ser muito bom. Porque assim eu pego o barbante, que eu tenho uma quantidade grande, eu acabo com ele todo, e a minha cliente fica fechada comigo para ela pagar todo mês um pouquinho, para ela ter aí um trilho de mesa, quem sabe um jogo de suplá. Olha que as ideias estão fluindo. Um trilho de mesa, um jogo de suplá, um jogo de banheiro, um jogo de cozinha, todos mesmo na mesma pegada ali, ou na mesma cor, né? Todos na mesma cor. No caso, o jogo de banheiro e jogo de cozinha no mesmo modelo, com o mesmo bico, o trilho também o mesmo bico, né? Então, mudando só essa base aqui no caso do trilho, as outras coisas fazer tudo igual. E aí, já pensou se a sua cliente tem um jogo de cozinha, de banheiro e coisas para mesa, né, de mesa posta, um kit todo igual para ela usar no São João ou para ela usar ali no Natal? Né? E se o seu cliente de repente compra 2 kits, assim. Então eu acho que essa é uma ideia boa, que eu ainda não vi ninguém falar aqui no YouTube, e que eu já tô com isso na minha cabeça há muito tempo, e agora que eu tô tirando porque eu tô precisando mesmo desocupar o baú. E daí nós já vamos entrar numa outra conversa. Por que também desocupar o baú? Gente, todo o dinheiro que eu gastei, que eu já paguei e que eu continuo pagando, porque já comprei coisas lá na loja de novo, né? Todo esse dinheiro eu preciso ter um retorno. Então eu vou desocupar o baú para ter um retorno do dinheiro também para realizar um novo sonho. Quer dizer, não um novo sonho, um sonho antigo, mas um projeto novo mais para frente. Talvez não por agora, porque eu estou bem apertada. Que seria um projeto, o sonho de um quartinho para eu fazer para me guardar os meus crochês, né? Um ateliêzinho. Aqui em casa, a gente tem uma área ao redor da casa, a gente mora na roça. E aí eu tenho um espacinho bem pequenininho que não deve dar o quê? Não dá 3 por 2. Mas um espacinho bem pequenininho que vai dar para eu guardar os meus barbantes, para eu colocar uma prateleira, para eu colocar uma mesinha pequena, para eu fotografar minhas peças. E daí eu conversei com meu marido, como já tem o piso, né? Porque é um pedacinho da área. Como já tem o piso, já tem o telhado, já tem as colunas. Então a gente fazer duas, duas paredinhas e colocar a porta do outro lado, né? E meia parede só para poder fechar um quartinho e eu organizando aos poucos para eu fazer o meu ateliê. Então, com esse dinheiro que eu vou desocupar, com fé em Deus, em nome de Jesus, o meu baú,
eu já vou deixar o baú para fazer outra coisa. Não vou levar o baú lá pro ateliê, só que com esse dinheiro já começa a comprar cimento, areia, o que precisar para eu construir aí esse novo sonho que é o sonho do ateliê. E por falar em sonho do ateliê, meninas, essa semana eu estava assistindo um vídeo lá do crochê da Amanda e ela estava mostrando o ateliê dela. E eu vi muita ideia boa. Ela deixou um link depois no vídeo para a gente ver alguns produtos que ela tinha separado da Shopee. E aí eu gostei muito de alguns produtos que eu vi lá. O que eu mais gostei de todos, teve dois que foram meus favoritos. Eu gostei muito do suporte de celular que ela tem, que dá para colocar assim, ou seja, dá para gravar videoaula, e tem algumas pessoas que sempre me pedem videoaula de peças que eu adapto de videoaulas, ou no caso do jogo de banheiro de girassol, coisas que eu criei a partir de outros modelos, né, de junções. Então, às vezes, tem ali o comentário, algumas meninas pedindo videoaula. Só que eu não tenho equipamento nenhum, eu não tenho como gravar nada. Já tentei fazer com suporte de barbante, mas não dá certo, sabe? Não dá porque, assim, pra gravar assim, pra me gravar de frente até fica legal, fica bacana. Só que pra fazer videoaula, o celular, ele tem que estar assim, ó. Tem que estar deitadinho pra minha mão estar trabalhando embaixo, entendeu? Então eu preciso de um suporte desse. Aí eu gostei do suporte que ela mostrou, e aí eu já coloquei, claro, no meu carrinho. E também gostei muito, muito, muito de uma arara, que era uma coisa que eu estava precisando há muito tempo. Estava, não, estou precisando há muito tempo. E não comprei nem mandei fazer ainda, porque eu ficava imaginando, mas como que eu vou ficar carregando uma arara toda vez que tiver feira de artesanato, toda vez que tiver um evento? Como que eu vou fazer? Onde que eu vou guardar esse negócio? Só que aí ela mostrou uma arara que monta e desmonta. E para mim foi perfeito. Então eu também já adicionei no meu carrinho. E aí, vendo essas coisas, eu comecei a ver também outros produtos. Então, assim, no meu carrinho da Shopee tem muita coisa, assim, ó, barbantes que não tem aqui na minha cidade, cores lindas, maravilhosas, tesoura, fita, várias coisinhas ali que eu tenho vontade de comprar, mas eu não posso comprar porque eu não tenho onde que eu guardo. Então, futuramente, claro, com a monetização do canal, se as vendas aumentarem, se não, que vão aumentar em nome de Jesus, com o aumento das minhas vendas, com o aumento da minha cartela de clientes, né, com o retorno do dinheiro que eu tenho ali investido em barbante, eu quero estar investindo sim no ateliê. E aí, depois eu posso até fazer um vídeo mostrando para vocês o lugarzinho que eu tenho ali para fazer o ateliê, para vocês verem como que vai ficar legal, né, um lugarzinho quente, gostoso, com claridade muito boa. Então, para mim vai ser perfeito. E é claro que depois que o ateliê estiver pronto, eu vou mostrando para vocês o passo a passo, como que tá indo, né? Todo o andamento do nosso. Eu já tô falando nosso ateliê, vocês estão vendo, né? Do nosso ateliê. E aí também as comprinhas, né? Quando ele estiver prontinho, e aí eu pegar e tirar um mês para comprar só as coisas do ateliê, gastar o meu dinheiro todinho no mês com essas coisinhas de arrumar o ateliê. Gente, isso é um sonho. Pode ser que para quem já alcançou, para quem já tem esse sonho realizado, pode ser uma coisa assim, boba. Poxa, fazer um vídeo mostrando as coisinhas que comprou para ateliê. Mas são coisas que eu sonho muito, que eu quero e que eu vou realizar. Em nome de Jesus, que eu vou trabalhar muito para isso. Então, hoje era pra mim estar pegando aqui, ó, e fazendo com vocês, né? Mas como eu vou precisar dar uma olhadinha no detalhe, eu vou deixar esse daqui. E agora que a gente encerrou o assunto de falar da minha ideia de fazer jogo completo para a casa toda, para gastar barbante e para ganhar também as clientes, que eu acho que elas vão gostar muito dessas ideias, né? Então, como nós já encerramos esse assunto, já falamos do sonho do ateliê e do baú que eu preciso desocupar, então eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que eu estou produzindo aqui essa semana, tá? Gente, eu comecei a semana fazendo para gastar material um joguinho de banheiro. Deixa eu ver se eu peguei a peça errada. Um joguinho de banheiro para gastar esse multicolor que eu comprei porque eu fiquei apaixonada nessa cor. Eu não lembro o nome dele. Eu sei o nome dele, só que eu não lembro agora. Ó, eu vi ele numa loja, eu achei muito bonito, colorido, comprei. Quando chegou em casa, as ideias que eu tinha com ele fizeram o quê, ó? Virar fumaça, sumir tudo. E daí eu fiquei com esse barbante multicolor parado muito tempo, não sabia o que fazer, e assistindo o canal da Rai, eu percebi que no início, na abertura do vídeo dela, ela tem um takezinho ali, onde tem uma foto dela com, não sei se é dela ou só do jogo de cozinha, mas um jogo de cozinha exatamente assim, só que no lugar do cru, ela fez um bege bem clarinho que ficou muito lindo. Como eu não tinha esse barbante e queria muito, muito, muito gastar esse multicolor, só que estava bem difícil de fazer combinação com ele, então eu resolvi
fazer aí um joguinho de banheiro para ver se eu consigo eliminar de vez essa cor aqui do meu baú. E não é que fica a coisa mais linda, gente, com o cru. Eu só usei ele porque eu achei que realmente ficou muito bonito do jeito que a Rai faz. Porque geralmente eu, quando faço tapete, ou eu faço com square, ou eu faço com tulipa. Eu não gosto de misturar square com tulipa. Mas como o multicolor tava ali e era difícil combinar, então eu falei, essa é a melhor opção que eu tenho para conseguir tirar esse barbante aqui de casa, né? E aí eu tô fazendo, e essa semana me deu a doida, né? Como vocês estão vendo aqui, que me deu vontade de falar, de aparecer, de mostrar meu trabalho, de perder a vergonha e tudo. Então eu tô aparecendo no Instagram e comecei a postar e algumas pessoas já gostaram. Olha como é importante a gente falar do nosso trabalho. Algumas pessoas já gostaram, já tem gente de olho nele, nada fechado ainda, mas já tem gente de olho nele. E aí eu vou terminar ele, né? Eu comecei, aí eu fiz o tapete ficou perfeito, ele não tem nenhum defeito. Aí eu peguei e passei para a tampa do vaso. Quando eu fui fazer a tampa do vaso ficou com o bico sobrando. Aí eu fui lá e desmanchei e refiz. Mesmo refazendo, fazendo as contas, batendo tudo certinho, ele ainda ficou sobrando quando a gente coloca no vaso. Porque assim, eu acho que eu vou precisar diminuir ou um bico ou dois para ele ficar, não ficar tipo tapete, que tapete você joga, ele fica todo abertinho, mas quando coloca na tampa do vaso que cai, ele forma ondinha assim, ó, lá na descida, sabe? E daí eu quero que ele fique reto, então eu vou ter que diminuir um bico ou dois. Por isso, eu já desanimei e larguei ele de mão. Aí, como eu vou precisar mexer nele, eu vou deixar ele ali, na hora que eu tiver coragem, eu vou desmanchar ele até essa carreira aqui, ó, acima da tulipa, deixa eu mostrar pra vocês de perto. Eu vou desmanchar ele até aqui, mais ou menos, até aqui mesmo, e aí eu vou refazer o bico e depois eu vou pra terceira peça. Então, aqui deu errado, acabou minha energia, aí eu vou botar pra lá, uma hora eu pego. Eu sou dessas. Aí, já tenho aqui praticamente duas peças prontas, a terceira eu vou fazer, talvez semana que vem, se eu tiver coragem, eu faço ele. E eu também estou fazendo, ó, um jogo que é uma encomenda, e que é uma encomenda, acho que uma das mais lindas que eu já fiz na minha vida, que é lá do canal da Vanessa Marcondes, que é o jogo de banheiro delicado. Olha que coisa mais linda. Apareceu para mim uma cliente que só gosta de tons neutros, assim, de preferência cru. Aí ela me encomendou um jogo de banheiro, me pediu alguns modelos, eu mandei para ela algumas inspirações. E ela falou que ela queria tipo uma florzinha, num tom de marrom, tal. Aí eu falei, mostrei para ela esse modelo que tinha um peludinho. Falei para ela que eu tinha esse peludinho aqui, que é a cor pérola da Barroco. E daí, como ela falou que ela queria umas flores marrons, eu tinha uma bolinha de cobre. Mostrei para ela, ela gostou desse tom aqui de marrom. E aí me encomendou esse jogo. Escolheu o modelo e ela escolheu também as cores e me encomendou esse jogo. E eu fiquei super ansiosa porque esse modelo é muito lindo. Então eu pensei, vou fazer logo o tapete aqui para eu saber quanto que vai gastar mais ou menos. E vi que ficou um tapete pesado, só que ele compensou porque ele é muito grande mesmo. E eu tava mais ansiosa para eu ver essa combinação, né? E fica a coisa mais linda do mundo, meu Deus do céu. Depois eu deixo uma foto para vocês verem no final do vídeo. Olha como ficou lindo. Só que, como eu não tinha muito barbante cobre, o que aconteceu? Eu precisei mudar a flor do meio, que a Vanessa Marcondes, ela faz uma flor com ponto puff, se não me engano. E eu fiz aqui com o catavento, só as pérolas. Aqui no meio eu fiz igual ela ensinou. 16 pontos altos fechados, sabe? Bem, um miolinho bem fechadinho mesmo. E aqui na hora de fazer as pétalas do jeito que ela fez, eu resolvi diminuir, fazer pétalas da flor catavento, para não gastar tanto barbante, no intuito de dar para fazer todas as flores. Acontece que na hora que eu estava na última flor, só fiz duas ou três pétalas, o meu barbante de cobre acabou e aqui na minha cidade não tem mais. Ou seja, eu vou ter que esperar ela mandar um dinheiro para mim, a cliente mandar um dinheiro para mim, para eu fazer a compra desse barbante de cobre pela Shopee. Por isso eu fiz só o tapete e as outras bases estão ali, né? Sem fazer. Tem como eu estava mostrando essas peças aqui no Instagram, que eu estava aparecendo bastante, eu comecei então a desenterrar algumas peças que estavam encalhadas ali no baú. Aí eu mostrei um tapetinho que eu tinha ali e resolvi também mostrar esse trilho para falar pro pessoal que eu tinha esse trilho, mas que eu tava fazendo o preto, que eu até mostrei para vocês aqui, né? O que eu tava mexendo, que é esse daqui. Aí falei, olha, gente, eu tenho esse trilho aqui, eu vou fazer um dele igualzinho aqui no preto, só vai mudar as cores e o bico. E aí, ó, tava guardado há muito tempo.
consegui vender esse trilho que era para eu ter entregado ontem, mas eu esqueci em casa antes de sair. Então, eu já vendi. Só de aparecer, só de mostrar, só de falar que eu tinha. Graças a Deus eu já vendi aqui esse trilho folha que também é muito lindo, ó. Salmão, goiaba e areia. E aí, uma vendinha, né? Graças a Deus. Vendi por R$ 60, tá bem barato. Eu sei que tá muito, 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 muito barato mesmo. Só que foi o preço que eu dei, né? Eu não posso voltar atrás agora. Aí eu fui mostrar esse daqui para falar que eu ia fazer o preto, consegui vender esse. Então agora eu vou ficar sempre aparecendo no Instagram para eu conseguir ali mais vendas. Eu acredito que assim, quanto mais a gente se esforça, e não só acredito, eu tenho vivido isso, realmente. Quanto mais a gente se esforça, mesmo sem ter encomenda, parece que é assim. Você ficou uma semana sem fazer nada, não aparece nada. Você pega na agulha e começa a fazer um tapete, dali aparece uma cliente rapidinho, ó. É assim, você põe o pé, Deus põe o chão. Você começa, você se esforça e Deus vem e honra o seu trabalho. Então eu não vou ficar parando mais, eu vou fazer o possível para eu não desanimar, para eu não ficar ali uma semana, 2 semanas sem fazer crochê. Claro que eu não vou me esforçar além dos meus limites, né? Porque eu também tenho limites. Mas eu não vou parar de fazer, não vou ficar desanimando muito, não. Porque quanto mais eu me esforçar, é mais vendas que eu tenho para fazer. E todo dinheiro que entra, não idolatrando o dinheiro, né? Mas todo dinheiro que entra, sabendo é, usar esse dinheiro ajuda muito, né? Quem tem família, quem tem filho, sabe muito bem disso, que não tem dinheiro que chega. Mas eu vou trabalhar bastante agora. Eu vou volta e meia mostrando as peças que eu tenho em casa. Vou produzir pronta entrega. Vou vender pronta entrega em nome de Jesus. Vou pegar as encomendas, vou fazer, vou vender todas. E vou estar sempre mostrando para eu conseguir esse objetivo de estar fazendo aí futuramente o meu ateliê, ter um estoque de barbante, sem ter que me preocupar de estar enchendo o lugar, porque o baú não cabe tanta coisa assim, né? Porque além dos barbantes, vem os tapetes prontos, vem pronta entrega, vem bagunças, né? Agulhas, vem tesoura, vem balança, vem bandeja, vem muita coisa, embalagem. Tudo no baú tava muito bagunçado. Tava não, ainda está, porque tem muito barbante ali ainda guardado. Mas, claro que quando eu tiver o meu ateliê, vai ficar tudo organizadinho, porque eu amo organização. Eu faço o possível para manter as minhas coisas organizadas, né? E eu vou conseguir isso. Então, gente, o nosso papo hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham conseguido finalizar esse vídeo. Eu sei que eu falo muito, mas às vezes é bom, né? A gente não ficar podando demais. Eu vou até evitar fazer muita edição nesse vídeo, porque às vezes eu faço um vídeo, eu começo a falar, 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 depois eu penso, nossa, como eu tô muito chata, que prosa ruim, ninguém vai aguentar assistir o vídeo. E aí eu vou lá e começo a podar. Só que aí, quando eu corto demais os vídeos, eu tô cortando a minha personalidade, que vocês não vão ver como que eu sou. Aí fica mais aquela coisa ali mais engessada, mais assim, e acaba que não tem muita visualização, não. Então, eu espero que vocês tenham conseguido ficar comigo. Se você é como eu amo ver as crocheteiras fazendo vídeo falando, porque ali eu tô lavando prato, eu tô ouvindo ideias, tô pensando junto com elas. Eu amo, né? Se você tiver gostado, deixa aquele comentário, fala pra mim o que você acha dessa ideia de fazer jogos e oferecer jogos com a mesma cor para cliente, jogos para casa toda, de suplá, de trilho de mesa e jogo de banheiro, jogo de cozinha, tudo combinando. Fala pra mim se você gosta dessa ideia, você acha viável, você acha que as suas clientes comprariam assim? Se você acha que sim, me ajuda aí, porque cada comentário que você deixar, você vai estar me ajudando a monetizar mais rápido o canal e eu conseguir atingir ali o objetivo do nosso ateliê. Se você também quiser ver um videozinho, ainda que seja um short, né, do lugar onde eu quero fazer o meu ateliê, então você deixa também num outro comentário, tá? Para aumentar a quantidade de comentário. Que você quer ver o meu cantinho, o meu projeto, que aí eu vou gravar e vou mostrar para vocês. Então, gente, ó, um beijo pra vocês. Por hoje foi só tudo isso. E logo eu volto aqui para aparecer se o meu pico de adrenalina não baixar rápido, tá? Aí eu volto para poder a gente conversar mais, porque assunto de crocheteira sempre tem, né? Crocheteira nunca fala o suficiente. Sempre tem alguma coisa ali pra gente conversar. Então, um beijo pra vocês no coração. Bom trabalho. Que Deus abençoe suas vendas, as minhas também, tá? E até o nosso próximo encontro. Tchau!